O Brasil ultrapassa a marca de 1,5 milhão e o mundo de 11 milhões de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos geram 2 vezes mais empregos do que esperado, mas o aumento da contaminação deve frear a retomada da economia. Houve mais 1.277 mortes um dia no Brasil, chegando a 61.990 óbitos, com quase 48 mil casos novos em 24 horas. O total de casos confirmados no país passa de 1.508.000. Um estudo feito no esgoto de Florianópolis indica que o vírus poderia estar circulando no Brasil já em novembro. Os Estados Unidos batem novo recorde de contaminações registradas num dia, quase 57 mil, o sexto recorde em 9 dias. Tem 2.837.000 casos e mais de 131.000 mortes. 3 estados americanos registraram novos recordes nesta semana. A Flórida teve 10.100 casos novos da Covid-19 nesta quinta-feira. Em 1º de junho foram 667. No Texas, segundo o maior estado americano em população, o uso de máscara passou a ser obrigatório em público. Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, teme que uma mutação tenha tornado o vírus ainda mais infeccioso. Seu otimismo vazio, na contramão da ciência, o presidente Donald Trump voltou a manifestar a esperança de que o vírus desapareça. O Japão registrou 107 casos novos em Tóquio, maior número em 2 meses. No mundo inteiro, o total de casos confirmados passou de 11 milhões, com 524.000 mortes e 6.150.000 pacientes curados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 8%. A produção industrial da Índia caiu pelo 3º mês seguido em junho, mas bem menos do que em maio. Na China, a produção industrial cresceu pelo 4º mês seguido, mas num ritmo mais fraco por causa da baixa demanda dos importadores por produtos chineses. No Brasil, houve uma alta de 7% da produção industrial de maio, depois de uma baixa acumulada de 26,3% em março e abril, com queda de 4,4% nas exportações e de 0,9% nas importações em maio. O déficit comercial dos Estados Unidos subiu para 54 bilhões e 600 milhões de dólares. É o maior desde dezembro de 2018. Na Espanha, 2.300.000 pessoas começam a receber nesta sexta-feira a renda mínima vital de €462, R$ 2.776 para adultos que vivem sozinhos e de €1.015, cerca de R$ 6.100 para famílias. A economia espanhola deve encolher 12,5% neste ano, de acordo com a expectativa do Fundo Monetário Internacional. O desemprego pulou de 14,4% para 19%. Na União Europeia como um todo, a taxa de desemprego de maio foi a maior em 8 meses, mas ficou em 6,7%. Na zona do euro, o índice subiu de 7,3% para 7,4%. As bolsas da Europa e dos Estados Unidos fecharam em alta na quinta-feira, por causa dos índices de desemprego nos Estados Unidos, e as da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira. A boa notícia veio do mercado de trabalho americano, que criou 4.800.000 vagas de emprego, a mais do que fechou no mês passado, superando a expectativa, conforme revelou nesta quinta-feira o relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego caiu de 13,3% para 11,1% por causa da retomada das atividades econômicas, que está ameaçada pelo aumento da contaminação. Em abril, no pior momento, o desemprego chegou a 14,7% nos Estados Unidos. O desemprego temporário caiu, mas o núcleo do índice, que exclui as demissões temporárias por causa da crise, mas conta quem deixou de procurar emprego, subiu de 5% para 5,9% em junho. E os dados divulgados hoje se referem à segunda semana de junho, antes do aumento da contaminação verificado nas últimas 2 semanas. A Bolsa de São Paulo operou perto da estabilidade, mas o mercado anda meio descolado da economia real. O excesso de liquidez, o excesso de dinheiro que não tem para onde ir, na falta de boas expectativas de investimentos lucrativos,
está gerando uma complacência, especialmente nos mercados emergentes, adverte a professora Megan Green, da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De janeiro a março, 78 bilhões de dólares, 417 bilhões de reais, saíram dos mercados emergentes, 4 vezes mais do que na grande recessão de 2008 e 2009. Neste ano, as economias emergentes já venderam 131 bilhões de dólares, 700 bilhões de reais em títulos de dívida pública para financiar os gastos para enfrentar a pandemia. Os países emergentes ainda vão perder receita com a queda no turismo e vão deixar de receber 100 bilhões de dólares, cerca de 535 bilhões de reais, por causa da redução das remessas de imigrantes que foram para países ricos. A Ryanair, maior companhia aérea de baixo custo da Europa, transportou 97,7% menos passageiros em junho na comparação anual. A Wizz Air, maior companhia de voos baratos da Europa Central e Oriental, teve um movimento 86% menor. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou no grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela atenção.